Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Recentemente chegou ao meu conhecimento uma situação difícil pela qual certa pessoa passava nesta vida, um não muçulmano, e achei por bem, obviamente sem revelar sua identidade, usar de tal situação para fazer este vídeo, a fim de nos fazer refletir. A pessoa que me narrou acerca dos fatos iniciou seu relato contextualizando sobre o perfil daquele que chamaremos aqui de o empresário. Em resumo, o empresário foi caracterizado em virtude de suas várias ações, buscando ajudar as pessoas mais necessitadas e por sua forma de tratá-las, dentre outros aspectos, como a típica pessoa que um muçulmano poderia chamar de boa pessoa, embora não muçulmano. O empresário veio de origem humilde e, em virtude de seus esforços, alcançou grande sucesso nos negócios, ainda em plena flor da idade, sendo seu patrimônio atual estimado em mais de 40 milhões de reais. Então vieram os problemas. Em virtude da pandemia, houveram complicações comerciais que deixaram seus negócios à beira da falência. A esposa que ele amava se revela como uma pessoa voltada não para quem ele era, mas para o que ele podia lhe proporcionar no sentido de uma vida de luxo, e o surpreende com um pedido de divórcio milionário. Nas cláusulas propostas, ela o informa de suas exigências, nas quais contam, dentre outras coisas, um carro de valor não inferior a 500 mil reais, dentre outras riquezas. Se o empresário não concordasse, ela o informou de que tinha a senha e o backup de seus arquivos confidenciais da empresa, e depreende-se do relato que, se estes fossem revelados, poderia haver qualquer tipo de problema, não somente no âmbito dos negócios, mas também com a justiça, com a lei. No que vamos chamar aqui de pacote de condições, se encontrava também a situação de que, se ele não concordasse, ela, a esposa, dificultaria também seu acesso aos filhos pequenos que tinham em comum, o que afetou especialmente o empresário, pois até mesmo os que não têm filhos podem imaginar como o convívio e livre acesso a estes é algo valorizado pelos pais. Diga-se de passagem, ao sua empresa enveredar por caminhos difíceis, 2 de seus funcionários chaves e que lhe eram da mais alta confiança, abandonaram a empresa e foram trabalhar para a concorrência, decretando, bem assim dizendo, um futuro não especialmente promissor para os negócios do empresário, que já estavam sofrendo na situação atual e agora tendiam a piorar ainda mais. E nessa situação se encontrava o empresário, com tantos problemas nas mais diversas esferas de sua vida, todos interrelacionados e vindos à tona de uma só vez. E diante de tudo isso, ele se encontrava atordoado, desesperado, o que só poderia lhe prejudicar ainda mais face a tantos problemas. É claro que o conhecimento das reais circunstâncias e especificidades cabem em conhecimento apenas aos diretamente envolvidos e a Allah subhanahu wa ta'ala, mas com esse relato se faz possível termos uma boa ideia da situação. Passei então a analisar a situação pela ótica islâmica, me colocando no lugar do empresário e refletindo sobre cada aspecto do problema e sobre ele como um todo. E sem surpresa alguma percebi que não há situação ruim o suficiente que a fé em Allah subhanahu wa ta'ala não consiga contornar, trazendo a paz ao coração dos homens. Em relação às finanças e a questões patrimoniais, logo pensei, mesmo perdendo tudo o que se possa perder, certamente ainda restaria ao empresário os recursos ou meios suficientes para lhe permitir, certamente fora de um luxo anterior de que ou gozava ou lhe era possível, viver uma vida simples e digna, no que tange ao seu sustento e dos que lhe restassem de sua família sob seus cuidados.
Da mesma forma, seria ainda possível honrar com cada um de seus compromissos religiosos que envolvem recursos financeiros, como o Qurbani anual, por exemplo, e, dentro de suas condições, a paga do zakat e até mesmo a realização do Hajj. Em relação aos projetos sociais que não teria mais condições de financiar, da mesma forma, sem maiores aflições em relação a isso, pois pelo conhecimento que temos da religião, sabemos que Allah nos recompensará no dia do juízo, não somente por nossas ações concretas, mas também por nossas intenções. Portanto, a mera intenção de, havendo recursos, continuar tais projetos e caridades, já seria suficiente para obter suas recompensas, junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas e quantas pessoas e famílias que ficariam desamparadas? Como também já sabemos e já abordamos de forma mais específica em outros vídeos no nosso canal, todos seremos testados por Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que traçou os planos de como será a vida de cada um de nós, louvado seja, e as dificuldades que teremos cada um de enfrentar. Assim sendo, a falta de tais recursos representaria um teste de Allah também para essas pessoas, que teriam de responder à altura diante de seus próprios contextos. Em relação à postura de sua esposa e de seus funcionários mais próximos que migraram para a concorrência, Alhamdulillah, qualquer sensação de confiança traída será ajustada no dia do juízo, por aquele, louvado seja, que é justíssimo, e nem sequer um grão de mostarda debaixo de uma pedra ficará de fora da balança. E como será bom para nós se pudermos coletar todos os nossos débitos na Ákhira, ao invés de na vida desta dunya. E ainda neste tópico, apesar da traição nos trazer sofrimento, ela também, quando revelada, facilita que expurguemos de nossos convívios as pessoas inclinadas à traição. Então, Alhamdulillah. Em relação ao contrato de divórcio, na impossibilidade de se aplicar os termos da Sharia, o que em princípio seria o caso, em minha reflexão, cheguei à conclusão de que em nada cederia voluntariamente do que entendesse como certo e justo perante a religião, para resguardar interesses e desejos pessoais. Proporia isso e, em sua eventual não aceitação, que ela ficasse livre para buscar, pelos meios que entendesse cabíveis, aquilo que desejava para mais, dentro de seus próprios entendimentos. E que ela também, se desgostosa com essa postura, a seu critério, levasse a cabo ou não as ameaças que fizeram. Tudo na vida são testes de Allah, inclusive as riquezas e os filhos. E Allah nos adverte explicitamente nesse sentido nas palavras do Alcorão, em Sura Al-Munafiqun, Aya 9, as quais poderiam ser traduzidas como: Ó vós que acreditam, não deixem que suas riquezas e filhos os distraiam da lembrança de Allah, e aqueles que assim fazem são os perdedores. Num hadith autêntico, segundo Bukhari e Muslim, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, narra que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que nenhum de vocês terá verdadeira fé até que eu lhe seja mais amado do que suas crianças, seus pais e do que todas as pessoas. E através desse hadith aprendemos que Allah e seu mensageiro vêm antes de todas as coisas e que, se necessário fosse, o convívio com os filhos deveria sim ser sacrificado em cumprimento à religião, e que nunca devemos ceder à maldade ou à injustiça na perseguição de nossos próprios desejos, por mais que tais desejos estejam relacionados a nossos entes queridos e ao seu bem-estar. E Allah é suficiente como protetor para aqueles que nele acreditam. Em relação às informações confidenciais e a ameaça de que fossem tornadas públicas, mais uma vez, a vida é teste após teste. E se em algum momento falhamos num desses testes, fazendo algo que nos envergonhe e ser eventualmente exposto ou descoberto, como quando nos ameaçam com a exposição de tais informações,
um novo teste se apresenta, onde podemos escolher entre persistir em erro, cedendo à coação, ou nos voltar para lá em arrependimento, seguindo aquilo que é o certo, e sem dúvidas esse é o caminho do sucesso. E assim sendo, também neste aspecto, entendo eu, o correto pela religião seria não ceder à esposa e, se falência, afastamento dos filhos ou prisão viessem, alhamdulillah, paciência e gratidão sempre. O sofrimento nesta dúnia é expiação de pecados para o crente, e até mesmo um período de reclusão numa eventual condenação penal pode ser bem aproveitado e se mostrar uma bênção, no sentido de que, em princípio, mesmo na prisão, seria possível cumprir com as orações obrigatórias, sendo possível ainda se dedicar mais ao conhecimento e estudo da religião, com todo o tempo que se faria livre. Muitas vezes, a prisão do corpo pode ser a libertação da mente, e não é incomum os casos de obras literárias, inclusive islâmicas, que são realizados durante um período de prisão do autor. Como também já abordamos de forma mais aprofundada em outros vídeos aqui no canal, dificuldades são oportunidades. E até mesmo uma prisão pode ser uma grande oportunidade para nos aproximarmos de Allah. E ainda em relação ao divórcio, que mais uma vez nos lembremos que, inclusive no que se refere a qualquer bem injustamente tomado, no dia do juízo, tudo haverá de ser devidamente reparado. Então também qualquer injustiça sofrida nesse sentido, através de uma decisão judicial contrária à ótica islâmica ou algo que o valha, não seria motivo para aflição, pois seria reparada futuramente na Áquira. Indo além, em minhas reflexões, lembrei-me de considerações que também já fizemos em outros vídeos aqui no canal, e que, portanto, sequer são novidades. Allah é justíssimo e não dá um teste mais difícil para um do que para outro. Seria melhor para o empresário não ter perdido tudo isso, mas ter descoberto uma doença sem cura da qual sofre? Ou sofrer a perda de um filho por doença ou acidente? Ou se ver ou a um de seus entes queridos perdido nos mais variados vícios? O que você escolheria? Calamidade financeira? Calamidade familiar? Calamidade em sua saúde? Quantos de nós não estamos na situação do empresário, mas sim vivendo nossas próprias e particulares calamidades? A resposta a essas perguntas não é fácil, mas uma coisa é certa: nenhuma calamidade é maior do que a calamidade na fé, na crença e na prática do Islã. E cada uma dessas outras calamidades é um degrau para que possamos, de acordo com nossas escolhas, subir ou descer nesses patamares da fé, em direção ao que é mais correto e desejado na religião. Que nos lembremos o que Allah nos diz em Sura Al-Baqarah, Aya 216, que poderia ser traduzido como: talvez lhe desagrade algo que é bom para você, e talvez lhe agrade algo que é ruim para você. Allah sabe, e você não sabe. Que nos lembremos disso, e que assim não deixemos que qualquer calamidade nos enfraqueça em nossa fé. E no caso em questão, que todas essas calamidades na vida do empresário o guiem para a fé verdadeira e o façam abraçar o Islã, vendo assim o quão afortunado foi em tudo isso. E que cada um de nós, em nossos próprios testes e desafios, possamos também ter e aplicar o conhecimento islâmico necessário para optar e realizar as melhores escolhas. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.